Pode se assentar, né? Estamos aqui no sábado glorioso, porque estamos aqui no templo de Deus e aprendendo mais e mais a palavra de Deus, certo? Então, meus irmãos, sabemos que passar pela semana, passar o dia a dia no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, seja curso, tá? A gente sabe que tem que ter um controle emocional na nossa vida, né? Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com gente mundana. Tem até alguns cristãos mesmo que não é fácil lidar também, tá? Mas sabemos que a ordem de Deus na nossa vida é ter controle emocional, né, meus irmãos? E, bom, o nosso intuito de hoje é falar justamente sobre isso. Nossa pregação desse sábado, a palavra de hoje vai ser sobre isso. Não deixe o seu emocional atrapalhar o seu caminho. Há muitos essa palavra, essa frase, ou então até mesmo esse título não tem nada se importando com você. É porque para você controla o seu emocional. Porém, meus irmãos, é na prova do dia a dia que Deus te testa, tá? Não só no dia a dia, mas também em ocasiões especiais, pelo qual você está ali e você encontra com tal pessoa que você não queria encontrar. E é que a gente tem que testar e provar que o nosso emocional está firmemente em Cristo. Tá, meus irmãos? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 adiante, tá? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 em diante, tá? Vou ler apenas o 4 e 5, depois a gente vai continuamente. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 4, tá? 4, 4. Que cada um saiba livre da imoralidade. Não, perdão, obrigado, tá? Que cada um viva com a sua esposa de um modo a agradar a Deus, com todo respeito. E não com as paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Em outras traduções está escrito que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios e que não conhecem a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração aqui, meus irmãos, para a gente poder entender bem essa palavra, tá? Abre bem o seu coração, não deixe nenhuma coisa entrar na sua mente, nenhuma coisa fazer algo pesado em você. Deixa Deus usar você nessa oração, amém? Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui hoje, Pai. Queremos ouvir, Pai, o que o Senhor quer falar para a gente, Pai. Pai, eu não sei como é a semana desse povo, Pai, eu não sei como foi a semana do seu servo, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai, o que ele sofreu no dia a dia. O Senhor sabe o que ele passou, Pai. Teve momentos pelo qual ele não gostou, Pai. Teve momentos pelo qual pessoas falaram com ele que ele levou para o coração, Pai. Eu entendo isso, Deus, porque nós somos humanos, Pai. Nós somos filhos do Senhor, sim, é fato, mas nós temos carne no nosso corpo, Pai. E a carne fala a gente sentir esse desejo ruim, Pai. E que a palavra de hoje, Pai, seja ministrada de uma forma boa, Pai. Que a palavra de hoje seja entrada no meu coração, Pai. E que eu possa seguir uma vida em diante certa em Deus. Meus irmãos, que cada um de vos saiba possuir o seu vaso em santificação de honra, não na paixão de concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Tá? Concupiscência significa desejo intenso e descontrolado associado aos desejos carnais. Tá? Então tem momentos do dia que esses desejos aparecem na nossa mente, tá? Isso é fato. Eu gosto até de pensar que a nossa mente tem dois tipos de modos. Tá? Um é o pensamento espiritual e o outro é o pensamento carnal, tá? É aquele famoso ditado que eu falo, é o anjinho e o capetinha no seu ouvido, tá?
Tá? E somente sim leva isso para a vida. Tá? Quando você está ali naqueles momentos pelo qual na escola que a pessoa te respondeu mal, você vai ver dois modos. Ou você vai responder aquela pessoa com educação, ou você vai xingar aquela pessoa da pior forma possível. Tá? E aí é o momento pelo qual você tem que saber controlar a sua mente. A gente tem que manter a nossa vida em santificação e honra. Eu sei que não é fácil, tá? Porque a gente já tem que acordar às 7 da manhã, para muitos aqui até 4 horas da manhã. Já tem que acordar estressado, de vez em quando se estressa com o trânsito, se estressa com pessoa, tá? Aquela pessoa dá uma má resposta para você no trabalho, seja na escola, você esqueceu de fazer alguma coisa, você acabou se embolando tudo ali, daí o seu emocional está totalmente acabado. O seu dia foi totalmente ruim. Então, qualquer coisinha que for em você, a gente já vai apelar para aquela pessoa, já vai revidar toda aquela raiva que estava dentro de você. Tá? Porém, como Deus manda a gente ter santificação e honra, a gente tem que sempre lembrar de controlar a nossa mente. Tá? Mas Daniel, como assim? Como é que eu vou controlar a minha mente? Só aparecem os pensamentos, como é que eu vou controlar isso? Entendeu? Meu dia foi estressante, eu sou de carne. Não tem como eu controlar a minha mente assim do dia a dia. Não tem como eu simplesmente orar para o irmão que mais me magoou no mundo e falar, Deus te abençoe. Eu não quero ser burro, eu sou crente. Eu sou crente, realmente, eu tenho que ser educado, mas burro eu não vou ser. Meus irmãos, realmente, não temos que ser burros. Porém, não podemos ser todos. Quem trata o outro mal é todo. Tá? Jesus veio nessa terra e mostrou não só inteligência, mas também sabedoria de tudo aquilo que ele fez. E todas as pessoas que vieram nele e falaram dele, ele foi de forma honesta, ensinou aquelas pessoas e falou educadamente. Tá? E é isso que a gente tem que seguir no dia a dia. Não estou falando que a gente tem que ser igual Jesus ou melhor que Jesus, não, pelo contrário, porque a gente nunca vai conseguir ser isso na nossa vida. Porém, cada dia a gente tem que tentar ser 1% de Jesus que foi aqui na Terra. Se você cada dia levantar e falar assim, hoje eu vou controlar a minha mente, eu não vou me estressar com coisa à toa, hoje eu vou fazer um dia produtivo, hoje eu vou parar, orar, meditar, vou falar com o Senhor, para poder ter um bom discernimento sobre a minha vida, e isso não vai atrapalhar a minha caminhada. Tá? Porque se você não ora de manhã, seja pelo tempo, seja pelo você acha que não precisa, ou então porque você já acorda com um propósito de ir tomar banho, já ir colocar um uniforme, ou então ir conversar com alguém, tá? Sempre lembre de colocar Deus em primeiro lugar, nem que seja por 1 minuto, ou então nem que seja no próprio banho que você fala com Deus, mas lembre sempre de pedir Deus discernimento sobre o seu conhecimento emocional, porque, meus irmãos, uma coisa é fato, Satanás está em volta da gente todo santo dia, 24 horas. E a partir do momento que ele vê que a sua mente está abalada, de acordo com as suas atitudes, ele vai querer achar uma brecha. Gente, a brecha pode ser pequena, pode ser grande, mas quando ele entra, ele faz um estrago enorme. Tá? E a gente tem que ser exemplo aqui na Terra. E como eu sei que Satanás está querendo me atentar, como eu sei que Satanás entrou pela essa brecha, está começando a me atrapalhar, quando você vê que você está distante a Deus, quando você vê suas respostas, quando você vê que você está começando a mentir mais, quando você vê que está começando a se estressar mais, você não está se importando mais com o exemplo dos mais velhos, você não está se importando mais com aquilo que as pessoas mais velhas, superiores te falam, tá? Aquele momento pelo qual você olha para aquela pessoa, você olha para aquela pessoa com ranço, você olha para aquela pessoa com raiva, você não consegue liberar perdão. E quando eu falo isso, gente, começa a entrar uma ira dentro da gente, tá? Você não soube controlar o seu emocional e logo após vai aparecer uma ira sobre a sua vida, seja a ira de Deus ou seja a sua própria ira, porque você vai começar a ver sua vida bagunçada. Você vai começar a ver que tudo está dando errado. Você vai começar a ver que está distante de Deus. Você vai ver que está tudo confuso, tudo embolado. Você não consegue resolver. E aí, o momento que entra a ira na sua vida, o estresse, você começa a colocar culpa nos outros pelo aquilo que os outros não fez. Se uma pessoa te dá bom dia, você responde a pessoa com um bom dia totalmente ruim, que de bom teve nada. Ô, bom dia, Daniel. Bom dia. A pessoa vai olhar para você e falar assim, gente, alguma coisa aconteceu com o Daniel. Bom dia foi esse, bom dia. Você pode ter magoado aquela pessoa e você nem viu. Seu coração está tão empedrado que ao mesmo tempo que você tratou aquela pessoa mal, você foi embora e não sentiu perdão nenhum, não sentiu arrependimento nenhum. Tá? Isso lá em Salmos fala, meus irmãos. Quem puder abrir junto comigo, tá? Salmos 37, versículo 8 e o 9. Não deixe a ira abandonar o furor. Não te indignes
a fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, assim, meus irmãos, o que em Salmos fala, que a gente não pode deixar a ira controlar a nossa vida. Tá? Quando esse assunto diz de controle emocional, eu não consigo, entendeu? Davi deve ter conseguido, Moisés deve ter conseguido, Saul, que é um rei, deve ter conseguido. Meus irmãos, não. Davi, Saul e Moisés não conseguiram ter controle emocional. Lá em Samuel fala que Davi, quando ele adulterou com Batseba, ele mandou matar o marido dela. Ele não teve controle emocional nenhum nesse tipo de atitude. Tá? Ele foi seguindo o que a mente dele mandou ele fazer. Saul se enfureceu e mandou matar alguns profetas. E logicamente Deus não estava mais com ele. Moisés, ele se enfureceu e matou não só um povo do Egito, um homem do Egito no caso, mas também ele enfureceu e fez algo que Deus não gostou, pelo qual não pôde mais entrar na terra prometida. Você percebe que tudo aquilo que você entra de forma errada, emocionalmente errado, depois as consequências serão piores. Davi, que era literalmente o coração de Deus, no final, teve a consequência, né? Acabou perdendo o primeiro filho. Tá? Não só o primeiro filho, mas também os filhos dele, era tudo totalmente confuso. Apenas Salomão conseguiu ser um homem, entre aspas, assim, de Deus. Tá? Mas, Daniel, como eu vou fazer isso? Está querendo comparar o povo antigo com o povo novo? Hoje em dia é totalmente diferente, tem tecnologia. Antigamente era mais fácil se influenciar. Tinha guerras, guerras e guerras, e o povo lá influencia rápido. Meus irmãos, a guerra que tinha antigamente é que tem hoje em dia. Tá? Seja você da sua caminhada de ir da sua casa até a sua escola, seja da sua escola até a sua casa, você está guerreando espiritualmente. E Daniel, como é que eu vou saber que eu estou guerreando espiritualmente? As coisas que passam por você, as amizades, influências, as suas falas, você começa a mentir mais, você está perdendo a guerra. Então a ira começa a entrar na sua vida, porque tudo começa a ficar confuso. E quando você menos olha, quando você percebe, o vacilozinho pequenininho desse tamanho se tornou um vacilo enorme. E as influências que influenciaram você a fazer o errado, que falaram para você que você está certo, não tem problema ficar com raiva. Daniel, mas você é humano, você fica com raiva. Não tem jeito a gente não ficar com raiva. Não tem jeito a gente não sentir algo bom no coração daquela pessoa. Daniel, não tem jeito da gente simplesmente olhar para a pessoa que fez o mal para a gente e sentir o bem para ela. Muitas pessoas podem te falar isso, como já falaram comigo também. Meus irmãos, é nisso que você tem que tomar cuidado. Tá? Porque se eu estar induzindo você a fazer o erro e achar que o erro está certo, você vai caindo por causa de uma amizade. No final, quando você está lá no fundo do poço, essa amizade some da sua vida. E as pessoas que você revidaram com raiva, que era seu pai, sua mãe, seu pastor, seu superior, seu chefe, apenas aqueles que te amaram, que falaram, meu filho, volta para Jesus, você está com raiva, você está estressado por quê? Que estresse é esse? As pessoas que falaram, tentaram te avisar do seu estresse, tentaram te avisar que você está indo mal na sua caminhada, tentaram te avisar que você está distante de Deus, vai te ver no fim do poço e vai falar, eu te avisei. O que aconteceu com você? Até você arrumar toda a sua vida vai demorar um processo enorme. Você vai precisar orar muito para Deus estar contigo, porque sozinho você não consegue. E meus irmãos, quando você olhar e vai ver toda a sua vida destruída, o pensamento que aparece para você é o suicídio. Você vai pensar, não, a melhor forma que agora é suicidar. E nisso você perde a sua salvação e vai para o inferno. Então, para vocês verem que controlar a sua mente é algo importante, para vocês verem que se você não aprender a preparar a sua mente para guerrear, a preparar a sua mente para não ficar estressado, a preparar a sua mente para ter uma honra e uma vida santa com Deus, no final você terá uma consequência enorme. Não só teve exemplos aqui na Bíblia, mas também teve exemplos no mundo pelo qual ninguém pensa que aconteceu. Tá? Se olha assim a história, você fala que a história
mas se você analisar ela com o contexto bíblico, você vai ver que Deus avisou a gente e aconteceu com essa pessoa. Estou falando entre Canute e Edmund. Para quem não sabe, Edmund era filho de um rei, pelo qual cometeu um grave erro de matar os vikings. E nisso, Canute, que era rei dos vikings, decidiu entrar com raiva para cima dele. Tá? Porém, o rei estava morto. E quem entrou no cargo de rei foi o filho dele, o Edmund. Porém, Emma, que era a esposa do antigo rei e madrasta de Edmund, chegou nele e falou assim: temos que preparar a sua mente. Você não está pronto. Você não está preparado, você vai se enfurecer. Estamos falando de vikings. Para quem não sabe, vikings eram um povo totalmente traiçoeiro, tá? Eles zoam mesmo, eles são traiçoeiros. Esses caras na guerra eram malucos. E Edmund, escutando aquilo da sua própria madrasta, ele falou: por que eu tenho que acreditar em você? Eu sou filho do rei, já estou preparado. Deixa eles virem até mim. Eu tenho meu povo da Mércia, eu tenho o povo de Londres. Quem que é os vikings perto de mim? Meus irmãos, Edmund controlou Londres, juntamente com a ponte, que na época era uma das pontes mais tecnológicas do mundo, tá? A ponte de Londres. Vendo Canute vindo com as suas tropas para cima dele, em cima da ponte, Edmund preparou suas forças. Até aí tudo bem. Porém, Canute começou a testar Edmund. Falou para ele: por que você não desce aqui? Você não é o bonzão? Você não é o rei? Você não é o rei da Inglaterra? O rei de Londres? Um dos apoiadores da Mércia? Por que você não vem até aqui e batalha contra a gente? Você não é o cara? E como Edmund esqueceu totalmente do que a Emma, sua madrasta, falou para ele, ele começou a se irar. Ele começou a ficar com raiva. Não soube preparar e controlar sua mente. E então, para acabar com a paciência de Edmund, Canute vai lá e fala: para mim você é um rei covarde, que só fala e nunca cumpre. Então Edmund, vendo aquilo, decidiu descer com as tropas e falou: vamos batalhar com eles. Meus irmãos, logo após a madrasta colocou a mão no ombro dele e falou: você não vai. Você não percebe que ele está testando você? Você não percebe que o controle emocional que você está tendo está caindo? Você é rei, você controla toda essa nação. Por causa de uma provocação, você vai cair, vai entrar com tropas. Pensa bem, analisa bem. Não está na cara de ser uma estratégia deles. A sua tropa está maior do que a dele. Tem coisa aí. Canute é inteligente. E Edmund, com a vida totalmente controlada pela raiva, falou: eu vou descer e vou matar Canute. Então Edmund decidiu mandar não só o povo dele ir para trás, mas também como soldados ir para frente e bater de frente com Canute. E Edmund, vendo que estava dando certo o plano dele, a raiva dele, corroendo pelo sangue, ele falou: isso que eu vou fazer. Eu que mando na minha vida. Esse negócio de controle emocional para quê? A raiva que domina a gente é o ódio. Chegando nisso, batalhando com Canute, ele percebe que estava vencendo. Porém, Canute tinha um plano. Ele provocou Edmund, porque sabia que Edmund não tinha controle emocional, trouxe ele até uma zona pelo qual os soldados dele estavam escondidos, e no final, Edmund acabou caindo. Porque quando ele foi nesse plano, ele foi indo com a sua tropa, chegando na zona pelo qual Canute tinha preparado os soldados, Edmund saiu da raiva para o desespero. Ele viu que o seu plano tinha dado errado. E a madrasta viu que os vikings estavam derrubando a ponte. E Edmund, com sua raiva, não percebeu isso. Então a ponte cai e Edmund fica preso, com menos tropas e em território inimigo. Então, meus irmãos, o que essa história tem a ver com a gente? Estamos na nossa vida, no nosso reino. Uma pessoa vem e confronta a gente. Se você é cristão, por que você não resolve isso de qualquer forma? Por que seu Deus não já veio? Por que seu Deus não está vendo esse desastre todo aí e decide simplesmente resolver? Começa a te provocar
e provocar. Meus irmãos, se você não tiver sua mente controlada, você vai acabar se irando e vai acabar discutindo contra tudo. E uma das armas que os donos mais têm contra a gente, porque se a gente estiver com raiva, a gente não vai saber explicar para ele o que Deus tem de melhor para a gente. A gente só vai querer abater os argumentos deles e mostrar que a gente é melhor. E é este o problema. Porque o mundo vai tentar contra você de todas as formas possíveis. Vai te provocar, vai te zombar, vai te zoar, vai te excluir. E você vai ficando com raiva, vai ficando com anseio, vai ficando com aquele rancor no coração, vai ficar difícil de liberar perdão. Sendo que o nosso próprio Deus manda a gente liberar perdão. Tá? E por fora o povo está falando assim, ó. E, ó, crente, mas olha como é que ele está com raiva aí. E Deus manda amar o outro, hein? Como é que ele está com raiva? Então você vai olhar e vai perceber só depois, quando a consequência veio, quando já mancharam o seu nome, quando você já ficou com raiva, quando você não soube resolver as coisas, no final de tudo, você não soube controlar a sua mente. Meus irmãos, ele sabe as suas fraquezas, ele sabe a sua fraqueza. Quando eu falo dele, estou falando do inimigo. E contra cada um ele vai tentar, seja mulher, dinheiro, seja tal coisa, seja tal rede social. Se sua fraqueza for o telefone, ele vai usar seu telefone. Se sua fraqueza for mulher, ele vai te mandar a mulher. Se sua fraqueza for dinheiro, vai ter problemas financeiros. Ele quer tentar de tudo para no final fazer você perder o controle da sua mente, perder o seu controle emocional. E assim como Davi, assim como Moisés, assim como Saul, assim como Édimo, perderam o controle emocional, pecaram e depois teve consequências. Então isso é um assunto tão sério que a gente tem que se abordar, porque hoje em dia cristão pensa que é só ir na igreja, dizimar, estar aqui em cima. Se você for levita, você vai tocar um instrumento, vai cantar. Se você for pregador, você vai pregar. Porém, nenhum deles tem um estudo pelo qual se chama não deixe seu emocional atrapalhar o seu caminho. Se você deixar o seu emocional atrapalhar seu caminho, acabou a sua vida. Porque a primeira coisa que aparece na nossa vida vai aparecer aqui na nossa mente. Você não vai pegar um copo sem pensar no copo. Você vai pegar um copo sem pensar em nada. Eu pensei em ter aquele copo, então eu peguei aquele copo. Você não vai pensar em responder a pessoa sem ter aparecido na sua mente. A pessoa veio em mim e cumprimentou. Eu pensei em cumprimentar ela, então eu vou cumprimentar ela. Tudo que for passar pela sua vida vai passar pela sua mente. E se você não saber controlar a sua mente, seja de forma boa ou de forma ruim, você vai errar e talvez você nem vai perceber. E no final você vai caindo até chegar no fim do poço e ver sua vida totalmente destruída. Tá? E como essa história de Canute influenciou muitos cristãos a pensar sobre isso, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas na internet teve sim não vou falar uma trend, mas teve uma pesquisa sobre que descobriram que essa história de Canute e de Edmund, aliás, até desenhos animados fazendo sobre esse desenho, tá? Porque eles decidiram voltar essa história e falar que a burrice de não ter um controle emocional fez um reino cair. Então hoje em dia tem desenhos, tem animes, tá? Vilã de Saga, por exemplo, acho que é Vikings em Valhalla também é outro exemplo, tá? São filmes, séries, animes, desenhos pelo qual estão falando sobre esse erro que Edmund causou. E eu decidi trazer para o mundo cristão porque a gente precisa realmente rever isso. Chega nessa casa, ora para Deus e fala: Deus, como é que eu estou indo em controle emocional? Eu estou indo bem, estou indo ruim? Pense nos seus pecados, pense nas coisas boas que você fez. Não compare, coloque na mão de Deus e fala: amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Tá? Então eu já estou aqui encerrando a minha pregação, falando sobre isso, para a gente ter controle emocional. O título dessa pregação é: não deixe o seu emocional atrapalhar o seu caminho. Tá? Eu peguei duas referências, que foi de Moisés e também foi do Edmund. E essas duas referências eu espero que você tenha realmente entendido, porque é um assunto pelo qual eu também errei. Tá? Essa questão de controle emocional, para falar a verdade, até eu errei. Teve um certo momento na escola pelo qual o menino foi lá,
falou de Jesus, eu não gostei. Fui lá, enfrentei ele. Estava com raiva. E em vez de ensinar ele a palavra, eu acabei tentando provar que era melhor do que ele. Meus irmãos, eu errei porque eu manchei o meu nome pela escola. E para tentar resolver esse caso, graças a Deus, eu falei com Deus: Deus, me guie, porque eu não quero ir novamente. Deus está me guiando, Deus está me provando, tá? Está me ensinando, né? E uma coisa que ele me falou é: controle a sua mente. Não é por coisa besta, não é porque você ficou com raiva, não é porque você ficou com ansiedade, não é porque você está triste, não é porque o seu colega falou com você e você revidou essa raiva na sua mãe ou no seu pai. Cuidado com o que você vai falar com os outros. Tenha cuidado com tudo. Porque se uma pessoa te estressou, ou se você se estressou durante a sua vida, e você não soube controlar sua mente, a culpa não é da outra pessoa, a culpa é sua. Porque você não soube controlar a sua mente. Controlar a mente é difícil, não é de um dia para o outro. Tem que ter constância, aquilo que eu falei, tenta ser 1% a cada dia. Vai ter dias que você vai errar, vai ter dias que você vai acertar, vai ter dias que você vai estar no meio termo, vai ter dias que você vai acordar estressado, porém, controla a sua mente. Se puder, você ora com Deus ali agora e fala: Senhor, pelo amor de Deus, me controla, porque eu já estou irado, me controla porque eu não estou conseguindo nem me controlar. Controla porque se alguém chegar em mim e falar tal coisa, coisa boa, eu já vou estressar essa pessoa. Então, por favor, Deus, me controla, me acalma. Não deixe fazer concupiscências na minha caminhada. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, tá? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Fale com o Senhor o que você precisa. Fale com o Senhor sobre a sua caminhada. Fale com o Senhor sobre a forma pelo qual você está seguindo a sua vida. Não esqueça de falar com o Senhor: Deus, controla a minha mente, porque eu sozinho não consigo. Não esqueça de falar com o Senhor daquele dia que você errou. Não esqueça de falar com o Senhor daquele dia que você acertou. Continue seguindo, vive em Deus e tenta falar com Ele. Então feche seus olhos, fala com o Senhor. Pode falar em voz baixa, se quiser fazer dupla você pode. Tá? Se quiser pedir discernimento à pastora que está aqui, pastora Celina, pastora de Deus, você pode. Não esquece de falar da sua caminhada, não esquece de falar da sua jornada. Fale muito bem sobre essa questão. Desabafa com Deus, fala com Deus, fala: Senhor, eu realmente não consigo, eu tenho esse problema, eu tenho essa fraqueza. Fala com o Senhor: Senhor, eu estou mentindo esses dias, estou falando palavras esses dias, não estou gostando da forma pelo qual estou seguindo a minha vida. Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, porque esses dias eu estou me estressando mais. Eu estou com uma dificuldade enorme de liberar perdão de tal pessoa. Porque, gente, uma coisa é fato: não liberar perdão mata. Tá? Pessoas pelo qual já viveram disso sabem muito bem o que eu estou falando. Então, fala com Deus, abafa com Deus. Tenta falar de tudo aquilo que você fez de ruim com o Senhor, pelo qual a sua mente não conseguiu controlar. Pede para Ele dar um discernimento a você, pede para Ele entrar no seu coração. Tá? Se você puder também, fale também sobre seu irmão próximo, fale também sobre seu colega próximo, que você vê que está precisando de ajuda nesse tipo de assunto. Fala: Senhor, pelo amor de Deus, ajude meu colega, ajude meu irmão, que está com uma dificuldade enorme de controlar a mente dele, está com uma dificuldade enorme em controlar o seu emocional. Eu vejo ele muito estressado, eu vejo ele com muita raiva, eu não consigo ver ele perdoando ninguém. Tá? Fala com o Senhor, é um momento íntimo seu e dele. Se quiser se agachar, poder falar com ele. Tá? Aproveita que ele está te ouvindo, aproveita a intimidade que você tem com Deus. Aproveita que você é filho dele. Gente, errar é algo da nossa carne, pecar é algo da nossa carne, porém não é o certo a se fazer. Então, se você puder, já vai falando com ele. Pede para poder dar um discernimento na sua vida, nessa caminhada, dessa nova semana. Pede para poder falar com ele sobre todas as coisas que estão te atrapalhando, que estão te incomodando, que te estressam. Coloca na mão de Deus, que Deus sabe o que faz. Tá? Ninguém justifica a Deus, porque Deus sabe o que faz. Fale do seu irmão próximo, libera perdão, perdoa. Se quiser pedir uma ajuda de algum pastor, alguma pastora Celina, pastora de Deus, o Senhor está te ouvindo nesse exato momento. O Senhor sabe o que você está passando, o Senhor sabe que você já passou, o Senhor sabe naquele momento difícil pelo qual você se estressou, acabou tratando todo mundo mal. Deus sabe o que aconteceu, Deus te vê, Deus te ouve. Tá? E é esse momento pelo qual você tem que pedir perdão, esse momento pelo qual você fala: Deus, eu estou arrependido, eu não consigo controlar minha mente, eu preciso da sua ajuda. Fala com o Senhor, não tenha medo, não tenha vergonha.
isso, infelizmente, é da nossa carne. Porém, quanto mais você tenta ser 1% melhor no seu dia, melhor você vai conseguir ser depois. Porque você vai perceber que você está preparado, você vai perceber que seu controle emocional vai estar pronto. Você vai perceber que você vai começar a falar, não só com o seu irmão pelo qual te tratou mal, você vai falar com ele coisas pelo qual você nem sabia que você podia falar. Você vai começar a ensinar, vai começar a pregar, vai começar a orar por ele. Não tenha vergonha de falar do Senhor na escola, não tenha vergonha de falar do Senhor no trabalho, não tenha vergonha de falar do Senhor no curso. Não fique evitando, não fique com medo, porque Ele é o seu Deus e Ele é o seu Pai. Ele precisa que você vá e pregue o Evangelho. Ele precisa que você vá e ensine outras pessoas o caminho, a verdade e a vida. Ele precisa que você, como filho dele, vá e ensine outras pessoas o que tem que fazer de certo. Porém, quando Satanás vê isso, ele vai tentar sobre você. Então, peça a Deus discernimento na sua caminhada. Porque, meus irmãos, não é fácil, é uma batalha, é uma guerra. Quando eu falo de guerra, quando você perde, as consequências serão ruins, serão piores. Quando você ganha, a vitória de Deus cairá sobre a sua vida. Então, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus aprendizado. Aquela brincadeira que você fez com o irmão, olha se aquilo realmente tem que ser feito. Aquela fala que você falou em tal lugar, olha se aquilo realmente tem que ser dito. Aquele momento pelo qual você estava com raiva, você tratou aquela pessoa mal. Peça perdão, porque aquela pessoa não tem culpa do seu estresse. Aquela pessoa não tem culpa da sua raiva. Aquela pessoa não tem culpa que o seu dia foi estressante. Aquela pessoa só queria conversar com você e você tratou aquela pessoa mal. E ainda se diz que é crente. Então vai pedindo perdão. Vai pedindo perdão. Peça perdão. Se quiser, chegue em casa também. Tá? Fala com Deus. Vamos aproveitar esse momento que eu pedi a Vitória para fazer a bênção apostólica. Continua com o olho fechado, tá? Continua com as mãos erguidas, só vamos fazer a bênção apostólica. Tá? Vamos aproveitar esse momento de intimidade com Deus. Tá? A bênção apostólica está em 2 Coríntios 13:13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, assim seja. O amor de Deus, Assim seja. E a presença do Espírito Santo, Assim seja. esteja com todos nós. E a igreja diz: Amém.